E a quarta da manhã É. Fafá da Belém! Bom dia, alegria, bom dia, Bom meninas! dia! Se há uma coisa que eu adorava é sair à noite com Fafá de Belém. É combinar, hein? Deve ser super divertido, não é? É, para dançar, adoro. Para tudo. Fafá É. ainda vai para a balada até muito tarde? Depende. Já fui muito. Depende, eu durmo mais cedo. Quer dizer, porque quando eu faço show eu não como o dia todo. Então acaba o show, eu tenho que comer em algum lugar. Pois. E normalmente isso me encaminha para lugares meio desencaminhados. Porquê que não come em dia de show? Eu Porquê? durmo, bebo água, aqueço, faço exercícios de voz. Fica com aí mais durmo. energia. Não, eu fico muito agoniada. Eu tive em 2020, 2021, no meio da pandemia, aquele período que eu olho para trás, não sei quando foi ontem ou anteontem, desde aí, e nós fizemos uma live. E tinha eles queriam um fogão a lenha, que era uma coisa de São João. E apagaram o fogão a lenha com água. Eu respirei aquilo aí, tive uma queimei a mucosa. Então eu já não comia e dormia o dia todo em dia de show. A partir daí a gente teve que fazer toda uma recuperação de cordas vocais, uma complicação. E eu resolvi que todo dia, nunca mais eu faria nada em dia de show. Porque eu já tinha 25 anos, né, em 2021. Agora tem 29. Agora tenho 29. Para onde tem festa grande, né? Exatamente, 30, exatamente. De 50 de carreira, mas 29 de idade. É incrível, sim. Porque cada ano de idade dela vale por 2 de carreira, na verdade. Exatamente. Vamos às perguntas rápidas ao Vamos, Fafá de Belém. vamos lá. Vamos lá. Quem começa? Pode ser a Inês. Posso começar eu? Ora, Vamos. então, Fafá de Belém. A pergunta que eu tenho para si primeira é uma coisa que a irrite profundamente. Assistir uma humilhação pública. Quando alguém humilha alguém no meio da rua, um empregado, uma pessoa no restaurante, enfim, a humilhação para mim, eu perco a cabeça. E é pessoa para intervir, para ir lá? Sou. Ai, tem mesmo ar disso. Pois tem. Por acaso. Até fiquei com medo. Assim. Fafá de Belém, qual é o seu pior vício? Ai, meu pior vício, são tantos. Mas engraçado que Deus não me deu nem como vício, nem como qualidade, nem defeito a burrice. Então eu acho maravilhoso isso. O meu vício preferido, deixa eu ver, talvez o excesso da internet. Não tem como desconectar dessa maquininha. Ai, meu Deus do céu. Hoje, né? Ok. Fafá de Belém, qual foi o teu primeiro emprego de sempre? O primeiro trabalho que te deu dinheiro? Quando eu comecei a cantar. Pois porque começaste. Com Eram 18 anos. Com pois. 18 anos. Sim. Antes eu lavava o carro do meu pai para ganhar a mesada. Então ele nos colocava no cinema se nós lavássemos o carro. Então pelos 9, trabalho infantil, pelos 9 anos mais ou menos. Eu podia ter cuidado de crianças e era a babá de Belém. E era babado de Belém, então. E vamos continuar por aí, não? Queres continuar? Bom, Fafá, qual foi o seu pior primeiro encontro? Ai, são vários. Acho que a decepção com ídolos meus foi quando eu cheguei muito cedo. Eu tinha 18 anos e explodi um mês. Então eu tenho uma coisa do privado muito fechada, né? E acho que as pessoas são iguais. E eu tive alguns dissabores com pessoas que eu tinha admiração e vi que pessoalmente era melhor conhecer só pela televisão ou pelos discos. Aquela, nunca conheces os teus ídolos, né? Às vezes. Fafá de Belém, alguma vez roubou alguma coisa? Um livro. Numa livraria? Numa livraria. Eu tinha pelos 14 anos, mais ou menos. E era aquela época das disputas, o que tu faz, o que tu faz? Entramos numa livraria e eu vi... Não, e não foi um livro qualquer, foi Confissões de Rousseau, que tinha um palmo, mais ou menos, de páginas. E aí ela aposta, quem? Aí eu falei, pá, peguei Confissões, botei embaixo do braço, aí. E depois agora o que eu faço? Ninguém viu esse volume. Aí a amiga falou, vamos pegar outro. Eu falei, não, vamos ter que devolver. Ela falou, não, então ok. ficou. Não, é do meu sobrinho neto hoje esse livro. É sério, incrível. Uma coisa que faz sempre rir Fafá de Belém. A vida. Eu me divirto muito com a vida. Eu recebi o não desde criança. Eu nunca fui a mais magra, eu nunca fui magra, eu nunca fui a mais bonita, eu nunca fui aquela que podia concorrer a ser Miss em alguma coisa. Eu sempre fui muito estabanada, eu sempre ri alto, eu ouvi muitas coisas na minha infância. Então eu contornava isso com um riso ou virar uma pessoa amarga.
Então a gargalhada também é uma defesa. Ok. Qual é o seu prato favorito? Cheio. Horrível isso, horrível. Mas eu adoro frutos do mar. Fafá de Belém, qual foi a última coisa que cozinhou? Um vatapá. Ah, que bom. De que tem fobia? Eu tenho fobia? Acho que eu não tenho fobia. De nada? Talvez eu tenha medo de ter medo. Eu sou uma pessoa que Ok. avança muito. Não sou mulher de ter medo, não. Fobias não tenho. É faz Belém. É faz. Olha, a babá, é faz, é mamá de Belém daqui a pouco Prepare-se, também. isto até às 10. Fafá, qual foi a pessoa mais famosa com quem você já esteve na vida? Ai, eu tive com algumas pessoas muito famosas. Bom, no Brasil, Roberto Carlos, né? Mas Gil, Caetano. Eu era muito menina naquela altura. Mas estive com Burt Bacharach. Ah, uau. Estive Uau. com Diana... Ross? Diana Washington, não. Diana Washington. Warwick? Diana Warwick. Estive com Peter Frampton. Agora eu vou. Meu carnaval de 78. De 1978. Elton John, Rod Stewart. O Rio de Janeiro fervia àquela altura. Elton John é espetacular. Ele é maravilhoso. E Rod Stewart também. O Peter Frampton era muito antipático. Mas um dia desse ele publicou uma foto nossa. Num carnaval do Rio. Eu escrevi embaixo, sou eu. Achei que ele estava mais simpático. Fafá de Belém, alguma vez andou à pancada com alguém? Uma briga assim mais séria? Uma briga. Eu já vi jogar um copo de vinho na cara de um cidadão. Por Porque quê? ele foi grosseiro, desagradável. E como eu não tenho muita força no braço, a reação que eu tinha, que eu achei que ia humilhá-lo, como ele estava me humilhando, era jogar um copo de vinho e sair correndo, é claro. Qual foi a coisa mais cara que já comprou? Sem ser a casa. Tem ser a coisa mais cara que eu já comprei. Bom, eu cometi uma loucura logo que eu comecei. Porque, sabe, eu sou de Belém, né? Sou uma menina nascida na beira do Igarapé. Adoro filme. Então, eu tenho um parentesco, de um lado, indígenas e caboclos e tal. Tudo que brilha, a gente gosta. É verdade. E eu adoro cinema. Mamãe era apaixonada pelos filmes todos. Então, quando eu via com aquelas mulheres com Vison, um dia eu vou ter isso. E aí eu comprei até uns 30 anos, eu tinha feito uma temporada que fui a Paris e comprei um Vison. E voltei com aquele Vison. E um amigo meu falou assim, mas tu queres isso? Eu digo, porque é lindo. Ele falou, para usar em Belém, então é espetacular. Não tem frio sequer como para usar. Custo-benefício foi a loucura maior que eu fiz na vida. Onde está esse Visum? Está guardado na geladeira, aqui em Lisboa. O quê? Na É, geladeira? porque a gente tem que botar na geladeira, senão a pele despela. Ah, pois é. É. Eu quero um saco dentro da geladeira. Aí tem uma história fabulosa, porque eu não tinha apartamento aqui. Eu coloquei ele mais uma raposa que eu ganhei, que tinha aquela carinha assim, na geladeira da minha casa, né? E aí um dia, o Fábio, meu assistente, meu produtor, meu tudo, eu falei, Fabinho, pega o negócio lá na geladeira lá de cima, que eu moro em 2 andares. E aí ele foi, meteu a mão e a mão dele entrou na boca da raposa. E E ele aí morreu tem de um susto. bicho aqui dentro. Eu falei, não, tá morto. Fafá de Belém, que coisa adorava saber fazer, mas não sabe? Sim, uma habilidade que gostasse de ter, um talento. É fazer surf, dirigir e andar de bicicleta. Não conduz, não dirige. Não. A minha filha disse, mãe, agora você pode, porque tem os carros automáticos. Eu falei, mas meu problema é a pontaria. Eu sou muito dispersa, entendeu? E aí não me arrisco. Eu acho que eu causaria muito mal aos outros. Fafá, um hobby seu. Um hobby meu. Bom, eu adoro ler, adoro dançar. Não coleciona nada, assim. Não. E adoro, acho que o meu grande hobby hoje é o tempo que eu tiro com as minhas netas. Que aí viajamos, vamos às peças. E eu, ano passado, quebrei o joelho, eu vivo quebrando coisas. E aí eu tinha prometido a minha neta ir a Londres com ela, porque ela faz musical. E aí ela falou, vovó, eu digo, bora. Então eu andava com a perna dura, esticada, aquele negócio que parece uma focinheira de pitbull, numa cadeira, quando vinha a gente, fazia uau, 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 e ela, vovó, eu falei, segura, porque assim que a vovó vai andar e as ruas de novo. Para acabar, Joana. Fafá de Belém, se pudesse mudar alguma coisa em si, o que é que mudava? Não mudava nada.
eu gosto de mim, sabe? Eu me construí com muito esforço, muita dedicação. E tive, quando eu saí para entrar nesse meio, porque eu vivi primeiro no Rio de Janeiro com a minha família. Era um mundo. Depois eu voltei a Belém e aí fui convidada para cantar. Passei 2 anos dizendo não, porque eu não saberia como poderia viver longe da minha família. Quando eu cheguei neste mundo nosso, foi muito complicada a integração. Então eu tive tive uma pessoa muito importante na minha vida que me moldou e não deixou eu ceder às seduções do sucesso, a pensar que era Deus e acreditar nisso, e manter, entre aspas, a minha normalidade. Então, Que pessoa era essa? O Roberto Santana. Roberto Santana, que foi quem apresentou Gilba Caetano, Ok. é pai do Lucas Santana, que é um músico brasileiro. O Roberto me descobriu em Belém com 16 anos, perguntou se queria vir embora, eu falei que não. 2 anos ele negociou com meu pai entre cartas e autorizações e como eu tinha comigo. E aí, quando primeiro assédio assim, de pessoas, que eu dizia que eu faço, ele disse, você quer uma carreira ou um sucesso? Eu digo, mas eu quero voltar para Belém. Aí disse, você quer uma carreira ou sucesso? Eu falei, eu quero voltar para Belém. É muito confuso isso, as pessoas não são o que elas parecem. E eu a vida inteira fui criada com meus amigos e músicos. Pois. E disse, mas qual a diferença? Uma carreira você vai se blindar, vai se conservar, vai se manter, vai levar não, vai levar sim. Você vai ser, naquela altura não existia essa palavra, cancelada quando é excessivamente verdadeira, o que eu sou várias vezes, enfim. Mas você vai olhar para trás daqui a 50 anos e vai ter orgulho do que construiu. Um sucesso. Vão te oferecer todas as formas, vão espremer essa laranja até o bagaço e você nunca mais volta a ter sumo verdadeiro. Aí eu falei, então acho que se eu ficar, eu quero uma carreira. Era a opção A. Era a opção A. E ele foi muito assim, de chegar em casa, porque você surge, né? Aí, como diz na minha terra, piolho só muda de cabeça, né? Então você é uma pessoa maravilhosa, é fantástica, ele entrar e dizer assim, amanhã tem gravação. Eu ficava com ódio. Imagina, 18 anos mandando no Rio de Janeiro, solteira no Rio de Janeiro. E aí ele dizia, todo mundo pra rua que ela tem gravação. Eu ficava com ódio. Mas hoje eu agradeço. Porque aquelas pessoas, aqueles piolhos, mudaram para a próxima vítima. E os meus amigos de hoje são amigos normais, músicos, jornalistas, minha família, pessoas comuns. Eu dentro do meio, eu frequento, vejo, gosto de pessoas, mas eu tenho um único amigo a vida inteira que é Milton Nascimento, desde os 13 anos de idade. Mas os meus amigos são os músicos. E eu gosto dessa coisa eu não gosto de andar em bando, eu não faço parte de turma. E isso tem muito a ver com esse ensinamento. Eu estou à vontade aqui? Não estou. Então, lá atrás era difícil ir embora. Hoje eu pergunto onde é a casa de banho e pego um táxi. És tu, Inês. A Inês também nos faz Tens uma alma gêmea que Não a é Inês Lopes fantástico Gonçalves. isso? É ótimo. E a melhor coisa foi essa invenção de táxi de primeiro de telefone, Sim, sim. porque eu ficava assim horas na rua esperar um. Fafá. Olha, Incrível. acabamos de falar do Benfica. Pois é, pois é. Vai a torcida toda. Atenção, esta versão exclusiva, que é a música de Fafá, comentada pela própria. Exato. Espetacular. Ao rubro do rubor do meu amor, o brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Meu coração, vambora! Meu coração é vermelho. Ei, ei, ei! De vermelho vive o coração. Tudo é garantido, faz a rosa vermelhar. Tudo é garantido, vermelhecer. Vermelho, o curral. Vermelho, a paixão. Parece fácil, não é? Parece fácil cantar assim. Chegando de Parintins, olha que coisa De onde linda. vem essa canção, De Fafá? Parintins. Vermelha é uma cor... Parintins é um festival folclórico gigantesco que eu recomendo, porque agora já tem voos para lá também, para Manaus, para Belém, para Manaus direto, desculpa. E Parintins, eu digo que o norte tem 2 grandes manifestações de fé, uma profana e outra sagrada. A profana é o boi bumbá de Parintins. São 2 agremiações, um boi vermelho e um boi azul. A cidade cinge ao meio. São 40 mil habitantes, viram 300 mil habitantes na ilha.
E durante 3 dias disputam quem é o melhor boi. Mas o boi é o seguinte, as alegorias deles são gigantescas, feitas por caboclos indígenas da floresta. É uma coisa fortíssima. E eu fui assistir o festival e eles entraram cantando vermelho. Eu digo que a minha primeira grande travessia da cultura amazônica para Lisboa é o Benfica transformar o vermelho, uma canção do Boi Bumbá de Parintins, uma ilha que fica a 32 horas de barco de Manaus, no hino oficial, pré-oficial, extra-oficial, e 1 milhão de pessoas cantarem no Marquês de Pombal quando nós ganhamos! Isso é que é pior, isso é que é pior. Pois é. E como é que... Seu pai era benfiquista? Não, meu pai era do Porto, Guilherme. Era do Porto. Ele é todo do Porto. Muito bem. A família do meu pai era toda do Porto. Quando ele chegava aqui, ele ligava, dizia... Excelente imitação. Excelente, é tão bom. Chegamos, aí dizia... Chegou em Portugal e falou... Não, cheguei em Lisboa. O Porto só chego em Portugal daqui a 4 horas de trem. Já se diz que o Porto é uma nação. E eu era que eu criança, ouvia isso, não conseguia entender, porque ele não chegava em Portugal. Exato, só quando chegava ao Porto. E como é que recebeu essa notícia de que o Benfica se tinha, no fundo, tinha adotado esta canção? Com que sensação ficou? Olha, eu volto a falar do meu pai. Meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque ele me viabilizou. Eu, uma criança muito inapropriada, derrubava coisas, falava alto, gargalhava, não era aquela coisa de menina, entendeu? E ele sempre me abraçou. Então, eu pareço muito com ele, ele conseguia falar mais do que eu, olha só. E adotava todo mundo, criava todo mundo dentro de casa. E aí meu pai falece de um cancro violentíssimo em 1 mês. E eu tinha uma campanha para fazer aqui, com o vermelho, eu não tinha noção do que tinha acontecido. O que aconteceu? Meu querido Antônio Sala, que foi presidente dessa rádio durante muitos anos. Fez este programa há muito tempo. Quando este programa era bom. Imagina, era bom e agora é isto. Agora é isto aqui. Ó, Sala, volta para a sala. Ele era vice-presidente do Benfica e foi na casa do Benfica em Luxemburgo. E estava numa campanha... O Benfica de vez em quando vai bem, aquelas coisas, né? De vez em quando vai mal. Às vezes vai mal. E um senhor lá disse... Ó senhor Sala, coloca a música do nosso Fafazinho, Vermelho e Vermelhinho. Ele voltou, ligou para o João Afonso, que era da Sony. Falou, que música é essa da Fafá, João, Vermelho e Vermelhinho? Aí o João disse, não é o Vermelho e Vermelhinho, é o Vermelho e Vermelhão. E aí ele ouviu e disse, porque os clubes estavam cantando já, falou, vamos imprimir, em vez do velho comunista, que ela fazia, não pode ter partido político, o velho benfiquista. E eu não estou sabendo disso. Vim fazer uma campanha aqui, grande, e se eu não viesse logo após o falecimento do meu pai, eu não conseguiria voltar. O meu motorista me pegou no aeroporto e eu ia fazer o programa... Pão com Manteiga. Sim, com o Carlos Cruz. Carlos Cruz. E aí ele foi por um caminho diferente e quando eu vi, ele entrou no meio da torcida do Benfica, que cantava o vermelho indo para o estádio. Era um voo à tarde e aí eu achei que eu tinha finalmente surtado a partir da dor da morte do meu pai. E aí eu falei, mas o que é isso? E ele disse assim, dona Fafazinha, a senhora sabe, Dona Rafazinha é muito bom, que esse país gosta muito de si. Então é uma homenagem que nós, do Glorioso, estamos a fazer dentro da sua imensa dor. Então combinamos todos abraçá-la hoje. E não era, quer dizer, ele me levou, ele viu que eu cheguei muito abalada. E aí, então as pessoas com as bandeiras vermelhas cantando o vermelho. E nesse dia, isso foi em 1997, em dezembro, eu digo que Portugal me enrolou numa grande bandeira vermelha e me carregou de colo em colo. Então, eu que já amava esse país, não teve como nunca mais abandoná-lo. E aí foi assim, eu tomei um susto, não sabia o que estava acontecendo. Claro. E depois me disseram o que estava acontecendo. Aí eu tive a honra de cantar no antigo Estádio da Luz, na Catedral. Então vou falar com esse. Olha, por falar em carregar ao colo, tu carregas ao colo a Amazónia em muitos sítios do mundo, nomeadamente estás cá em Portugal, porque vieste falar numa universidade sobre esta questão. Eu acho que nós não temos noção do que está a acontecer na Amazónia, na verdade. Bom, tem várias situações, sim, né?
Agora, em novembro, vai acontecer a Cimeira do Clima em Belém do Pará, na minha terra. Então, é a primeira vez que a COP vai acontecer na Amazônia. Nesse debate, essa palestra que nós fizemos aqui na Universidade Autônoma de Lisboa, junto com a Universidade Federal do Estado do Pará, UFPA, eu sou a parte leiga, né, mas que vive, luta, e que traz a cultura da Amazônia, fala sobre a Amazônia, traz a sonoridade da Amazônia, e fala constantemente de Belém, das nossas mazelas, acertos e tal. A COP é um espaço fechado, onde o debate acontece, mas a cidade de Belém está toda muito motivada para isso. E o meu papel é que a gente toque tambor para sermos ouvidos. Quem devasta a Amazônia não é o ribeirinho nem o amazônico. As comunidades amazônicas, elas não poluem nossos rios. As comunidades amazônicas, somos indígenas, quilombolas, extrativistas, homens e mulheres da floresta, homens e mulheres da periferia e da cidade, nós não queremos o mal do que nos alimenta. Então, quem vem de fora, empresas legais e ilegais, quem devasta a floresta não é o homem que defende a floresta e que precisa da floresta em pé para poder sobreviver. Quão devastada está a ficar a Amazônia? Bom, ela cada dia está melhor. Mas em 2020, 2022, quando era o ministro do Meio Ambiente, era o Ricardo Salles, ele liberou a devastação, ele liberou para a pata do gado. E a Amazônia tem um solo fértil muito curto. Então aquilo ali, o que você sobrevoa, aquelas grandes copas de árvore, elas abrigam espaços vazios. E nesses dejetos de animais, folhas e frutos que caem, cria-se como se fosse, e nesse espaço de muita umidade e calor, como se fosse um espaço de sobrevivência e de reflorestamento, ok? Eu estou falando de uma forma muito leiga para as pessoas ouvirem. Quando você corta uma árvore dessas... É muita biodiversidade que desaparece, claro. Esse guarda-chuva todo que ela abriga, seca junto com ela. Então aqueles córregos, os pequenos igarapés, os fios de água, porque a Amazônia, o solo é uma areia esbranquiçada, aí tem uma terra mais preta e minério. Então as raízes, elas vão para os lados, elas não têm profundidade. Quando você mata e seca essa raiz e bota na pata do gado, você começa a fazer a desertificação da Amazônia. Isso fora que toda a parte de impostos gerados pelos nossos rios de planície, a energia vai para o Sudeste e é recolhido os impostos no Sudeste. Ou seja, para a sobrevivência da Amazônia, nem os impostos vêm. Tudo isso tem que se discutir, que foram leis criadas por sudestinos, onde beneficia-se o Sudeste brasileiro, o minério que é escoado da Amazônia, ele paga tributo no Maranhão, no Porto do Maranhão. Então, as grandes devastações feitas por mineradoras deixam um buraco e vão embora. Então, ali você tem a desassociação familiar, a prostituição, quando vai tudo embora, a sobrevivência é difícil, e chegam com promessas muito grandes. Então, o que hoje se discute é que é muito interessante essa COP, sim, se nós formos ouvidos. Recentemente teve a OTCA em Belém, onde vieram muitos pensadores, muitos cientistas e foram ouvidos, mas os nossos pensadores não. Nós temos universidades maravilhosas. Belém é a segunda cidade no Brasil a ter mais de uma universidade, das pessoas fazerem mais que uma universidade, mais que um curso, mais que uma formação. Então não podemos. Agora, nós somos isolados. A Amazônia é como se fosse uma Disneylândia, não é? Existe um povo pensante, pulsante, que mantém as tradições, ancestralidade, da alimentação, e tem um poder feminino muito grande. Dizia há pouco que em 2021 as coisas estavam piores e pensando no Brasil como um todo, hoje em dia está melhor do que estava nessa altura ou não? Olha, o Brasil como um todo é um país gigantesco. Nós vivemos, eu costumo dizer que nós temos um presidencialismo parlamentarista, porque quando o Congresso resolve, e por motivos vários, alguns nem um pouco ligados à política e ao brasileiro, brecar alguma coisa que pode ser melhor para o povo,
eles brecam, contanto que se libere alguma coisa para eles, aumentar o salário. Há políticos sérios? Há, mas há também uma margem de manejo contra boas ideias, contanto que aqui e ali recebam algumas regalias, vamos dizer assim. As emendas parlamentares, que algumas são destinadas ao destino, outras não. Então, o Brasil é um país complexo, mas tem um povo inacreditável. E um povo de uma resiliência gigantesca. E quando a gente fala de Amazônia, recebendo pessoas que têm interesse pela Amazônia, essas pessoas têm que ouvir os pensadores, os intelectuais que também têm interesse e vivenciam essa Amazônia. Sem essa conexão, sem olhar nos nossos olhos, não terá solução. Nós precisamos de tecnologia, precisamos de financiamento, precisamos de muita coisa. Então esperamos que sejam ouvidos. Já agora a COP30 vai acontecer em novembro, no Brasil, precisamente. No Brasil. Sim. Bom, e você vai lá estar na primeira fila, cobrando. Exato. Cobrando. O que eu faço na vida? Minha bandeira!